Basicamente, então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, a aula aqui é de vocês, a palestra de vocês, qualquer interrupção, se for interrompe ou pede, levanta a mão, quem não quiser interromper, que a gente vai abordar os temas aqui e discutir, tá? Já entendi um pouco do perfil de vocês e eu acho importante isso para também comparar um pouco. A gente vai ter uma parte de comparação do concurso Petrobras com alguns outros concursos. Eu, antes de passar para esse concurso, dei muito tempo para vários concursos, não só concurso Petrobras, mas também estudei para concurso do Tribunal de Justiça, concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Fiquei bastante tempo, estudei para auditor também, auditor fiscal. Então, quem quiser comentar, que já tem mais experiência também de concurso, quiser perguntar sobre algum concurso em especial, a gente pode debater aqui. Também, minha intenção é, quem está na dúvida se vale a pena, comparar um pouco o que você também, né, consegue ver em outros concursos. Então, só para começar, apesar de eu ser funcionário da Petrobras, eu não estou falando aqui em nome da empresa e não vou passar nenhuma informação, até porque eu, como estava falando anteriormente, eu sou do área de direito de custos e precificação. Então, informação de RH e tal, como, por exemplo, quando vai ter concurso e quantas pessoas vão vir a serem objeto do edital, essa informação eu não tenho, no máximo vou dar minha estimativa aqui com os fatos e parâmetros que eu tenho no mercado. Ok? E o resto é nossa opinião aqui do DSC sobre o concurso Petrobras. Bem, então inicialmente aqui, essa é uma parte interessante, eu trabalhei 3 anos e meio na iniciativa privada e eu vim fazer concurso público basicamente porque eu ganhava pouco, eu achava que eu ganhava pouco, trabalhava muito e ainda tinha alguns riscos consideráveis no trabalho. Eu comecei a estudar, estava na época da crise, então tinha demissão rolando direto no meu trabalho. E, basicamente, eu acho, do ponto de vista de quem está pensando em estudar, eu acho um bom negócio fazer concurso público no Brasil, tá? Cerca de a mesma função do setor público e privado, tem a matéria do Estado de São Paulo, que o setor privado paga 67% a menos que o setor público. Então, em média, você vai ganhar mais no setor público. Eu acho isso bem relevante. Dentro do curso, né, não perguntei a carreira de todo mundo, mas para administrador em direito de produção, cai no edital matéria de teorias motivacionais. E algumas delas identificam que salário é motivacional, bem motivacional a pessoa, outras não. Para mim, eu achava um salário uma coisa bem importante. A gente vai discutir alguns pontos aqui. O salário inicial de um engenheiro hoje é R$ 11.350. Para quem busca um cargo de economista ou administrador, não é muito menos que isso, não. Está em R$ 10.500. Essa é a remuneração mínima da pessoa, não ganha menos que isso. Vale refeição e alimentação, 1.350. Tem outra parte bem legal que é o plano Petros, basicamente compara-se a um plano de previdência privada. Isso, hoje em dia, é bem interessante se comparar, se alguém aqui pensa ou já pensou em fazer concurso público para servidor público. A gente vai entrar na parte de carreiras comparadas, né, aos olhos de hoje, de quem passar no concurso hoje. 8% do teu salário vai para um plano, a Petrobras vai pagar 8%, você vai pagar 8%. Essa alíquota varia em função da sua idade, tá? Essa alíquota 8% é menor, você só ganha mais que isso se entrando no plano Petros hoje. E alguém já deve ter visto notícia, teve um problema no plano da Petrobras, de um dos planos da Petrobras, que é o plano BD, de benefício definido, mas esse plano é de uma turma que entrou na Petrobras há muito tempo. Hoje em dia funciona como uma capitalização. O dinheiro que você põe, você vai no final ter acesso a ele, resgatável. Bem, outra coisa bem legal da Petrobras é o PLR definido. Isso diferencia um pouco da iniciativa privada em média de quem paga bônus. Aqui eu vou explicar um pouco a diferença, mas lá é por acordo coletivo. No ano de 2018, o salário, o PLR definido, é definido no máximo, no mínimo a máximo, e varia de acordo com as metas da empresa, não as metas individuais. Basicamente, você não precisa performar bem para ganhar isso. Entendeu? É um risco que a empresa corre. Também, né? E você, quem trabalhou na iniciativa privada, com bônus e tal, vai ter uma parte que se identifica, que é a parte da remuneração variável. Que aí sim, depende da sua performance e do quanto o gerente avalia que você teve uma boa performance. Entretanto, a parte do PLR, volta só a falar, se a empresa tiver lucro e atingir as metas de resultado, você vai ganhar uma parte que todo mundo ganha. Então, o gerente vai ganhar quanto? 2,5 salários se for para todo mundo. Um técnico ganha 2,5 salários se for para todo mundo. Entendeu? É isso que funciona.
E tem a parte da remuneração variável, que além disso, você pode ganhar ainda um bônus extra, e esse sim dependendo do teu resultado. E isso varia de acordo com o cara que quiser te pagar e tal. Pode até ser maior do que o outro bônus. Eu falei em 2,5 salários porque isso é o valor a ser pago, né, esse ano agora. Bem, na parte de férias, tem um salário a mais. Quando as pessoas tiram férias, o terço constitucional, então o direito de todo empregado CLT, até servidor público, é ganhar um terço a mais ao tirar férias. Na Petrobras você ganha um salário a mais. Então, você ganha 2 terços a mais que você ganharia em outro lugar. Adicional para o tempo de serviço, você, por estar na empresa mais tempo, você vai ganhar um pouco mais. Isso não é novidade, tá, no serviço público. No Tribunal de Justiça de São Paulo existe uma coisa chamada quinquênio. A cada 5 anos você tem um aumento de 5%. E a outra que é a sexta parte. A cada 20 anos na empresa, a cada 20 anos não, ao completar 20 anos no órgão público, você ganha um sexto a mais de salário, independente de quantos quinquênios tenha. No final dá quase a mesma coisa, tá? Isso aqui é parado com alguns serviços públicos, dá quase a mesma coisa. Você ganha 45% do salário base, no máximo após 30 anos. Mas é uma tabelinha. Eu não peguei a tabelinha, mas só para você ter uma noção que vai crescendo. Após um ano, você ganha 1% a mais. E aí vai subindo até chegar a 30 anos, 45% a mais. Só um detalhe que não é sobre o salário inicial, é sobre o salário base. O salário base não é um salário referência, tem uma diferenciação por questão de verba trabalhista. Existem algumas diferenciações nesse sentido. E o salário base da pessoa que entra inicialmente é R$ 6.500. Então, ao longo de muito tempo, como você vai crescendo na empresa, o salário base vai aumentando também, tá? Vai aumentando. E aí você vai ganhar em cima desse salário base que você tiver, de acordo com a sua carreira. Se você nunca subir na empresa, você chegou no nível, quando se mantém nele até o final, você vai ganhar, após 30 anos, 45% em cima de 6,5%. Beleza? Outra parte é para quem quer ter filho, ou já tem filho, ou está pensando, tem o auxílio educacional, que a empresa paga R$ 1.500 por filho até 2 filhos. E isso não é só auxílio maternidade, que a empresa normalmente paga. Isso é até a criança virar adolescente e, se eu não me engano, até 22 ou 24 anos. Então, basicamente, você vai ganhar isso se você tiver filho, com seu filho até basicamente ele se tornar independente total de você. A pensão vai até 24 anos ou terminar a faculdade. Basicamente, isso aqui segue essa regra. Tá? Pergunta importante, isso é muito? Vocês acham isso um salário bem alto ou não? Isso é uma pergunta importante. Talvez, né? Sim, comparado com a iniciativa privada, sim. Eu ganhava pouco e tal, né? Trabalhava muito. Comparo com a iniciativa privada, sim. Mas na minha visão, a Petrobras não concorre com a iniciativa privada, não concorre com a empresa do petróleo para trazer pessoas. Ela concorre com outros concursos públicos. Então a gente tem que ver no mercado de concurso público quanto é que estão pagando em concurso interessante, que a pessoa pretende estudar bastante. E aí a gente tem aqui, você quer fazer uma pergunta? Então, por isso que agora minha cabeça pensou, porque eu comecei a focar agora no Tribunal de Contas do Estado. E aí agora quando eu vi essa notícia da Petrobras, são matérias totalmente distintas e os benefícios também são distintos. Eu não sei se você vai fazer uma comparação aí. Então, só depois, um pouco depois, a gente vai comentar de alguns concursos, tá? Não vou entrar no Tribunal de Contas em especial. Eu não sei todos os benefícios dele, vou comentar alguns que eu sei. Porque esse já vai sair, o edital já está... Mas vou dar um panorama bem legal de servidor público no geral, mas não sei a especificidade desse. Basicamente, cada órgão tem uma especificidade, tá? E Tribunal de Contas costuma ser um emprego bem legal. Não sei qual é a área que você está buscando. Vai abrir para analista. Costuma se pagar bem também. Mas vamos comparar. Eu não sei que no Tribunal de Contas especial eu não parei para analisar, mas vou dar um panorama geral aqui de alguns concursos bem cobiçados. Tem outra coisa interessante do concurso Petrobras, eu vou deixar para falar mais no final de panorama. Porque esse é do Estado, né? Tá. Por exemplo, então isso é muito. Se você comparar com outros concursos de grande porte, não é muito, tá? Isso é na média. Um analista federal, seja ele do judiciário, seja ele do legislativo, ele ganha, eu peguei aqui o exemplo do TRT, tá? TRT 14, né? Tribunal de Justiça do Trabalho. Ele ganha R$11.000. Um agente de Polícia Federal,
inicial ganha 11.439. E um auditor fiscal, em média, federal ou estadual, ganha no mínimo para entrar no cargo 20 mil. Então, não paga mais do que alguns outros concursos públicos. Tem especificidades? Tem algumas benéficas por ser alguns desses cargos? Sim, tem. A gente vai entrar aqui e vai falar um pouquinho. Falar então comparado com esses aí, auditor do TCE, porque analista, eu tenho que pegar para analisar, abrir especificidades lá do cargo, eu não fiz essa pesquisa. Posso até você ver no aulão, posso dar uma olhada em especial, ou tem uns contatos de Instagram e e-mail, você pode depois mandar que eu dou uma pesquisada um pouco melhor. Mas então, falando de maneira geral, sobre alguns concursos cobiçados e a Petrobras. O que são alguns descontos? Começar primeiro pela parte comparativamente mais negativa. Um é que a estabilidade não é garantida pela Constituição Federal. Então, você passou, por exemplo, a analista do TSE, se após 3 anos você se torna estável, essa estabilidade vem da Constituição, e para você sair do emprego é um processo legal, bem dificultoso. Na Petrobras, na prática, é difícil pra caramba o cara sair também, né? Tem processo administrativo, tem que fazer alguma coisa bem grave. Tanto que a empresa abre para fazer demissões em massa, a empresa propõe programas de demissão voluntária. Mas não é formalizada, isso aí pode ser que não dure para todo eterno. Já no serviço público, para modificar isso, tem que ter uma EPEC, tem que ter uma emenda constitucional, tá? Outra parte, imagino que não seja o caso de vocês, mas tem muita gente que gosta de exercer algum emprego público que tem algum tipo de status. Por exemplo, policial federal, trabalha de alguma forma ajudando a população, tem algum tipo de autoridade, tem porte de arma, algumas pessoas se interessam por isso, trabalhando às vezes no legislativo, tem certo tipo de presunção de veracidade, no judiciário tem isso também, se a pessoa que trabalha tem presunção de veracidade, trabalha ajudando talvez alguém a fazer leis e tal, redigindo, tem alguma prestação de serviço que acha bem legal com a comunidade. Outra coisa que tem em relação às desvantagens é que, por exemplo, no judiciário tem recesso judiciário. Então, eu trabalho em São Paulo, eu fui escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recesso judiciário, basicamente, a pessoa ganha 17 dias a mais de férias no ano remuneradas, fora o normal que a pessoa tem. Recesso legislativo tem muito mais. O pessoal para de trabalhar antes de dezembro, depois só volta depois do carnaval, depois tem outro em julho. Tem mais ou menos uns 2 meses de férias, fora os 30 dias dele. E outro contra, não vai te dar 20 mil inicial que nem auditor. Você não vai ganhar 20 mil para começar. 20 mil, isso sem analisar algumas das coisas que o auditor ganha. Só para vocês saberem aqui, policial federal, para sair, o cara tem, para sair do curso de formação do concurso e fazer busca e apreensão na fronteira, ele ganha diárias e algum tipo de indenização. Então ele vai ganhar mais um percentual sobre o salário. Eu não sei quanto é, mas ele vai ganhar mais dinheiro para ir fazer busca e apreensão. Um tipo de tirar, não deixar o cara que está no aeroporto versus o cara que realmente corre algum tipo de risco. Para auditor também tem algumas coisas. Auditor também tem muitos estados que dão alguns benefícios extras ainda para auditor, porque também varia do tipo do estado. A União, acho que o salário é maior do que 20 mil já, está em 22 mil. E é um concurso também bem concorrido, né? Bem, agora da Petrobras. Possibilidade de ganhos de vários bônus. Bem, essa sim é bem interessante, somando o FGTS com Petros. Alguém já deve ter falado que servidor público se aposenta com salário integral, né? Isso está na mídia, com a reforma da Previdência, só que isso não é verdade para quem passa agora no serviço público. Isso é verdade para quem passou na União antes de 2013. Para o estado de São Paulo, a partir de 2014 foi reformado isso. Então, quem entra em quase todos os estados hoje já não vai se aposentar com salário integral. Isso é importante. Muita gente que começa a estudar acha que vai passar no curso público, vai ser por 20 mil, vai se aposentar com 20 mil. Nem auditor se aposenta mais com 20 mil hoje em dia, tá? Que passou agora depois de 2013. Ele fica limitado ao teto do RGPS e o resto é um fundo do ente federado, o qual admitiu ele. Então, se for executivo, tem um fundo do executivo. Se for o judiciário, tem um fundo do judiciário, que nem a Petros, só que é muito pior. Esses fundos não são tão bem geridos ou têm condições tão vantajosas que nem o da Petros. Por exemplo, o Fundo de São Paulo paga
a diferença entre o que você ganha e o teto do RGPS. Exemplo, na Petrobras, vou ganhar, o cara vai pagar 8% do meu salário e eu pago 8% do meu salário. Num fundo do fundo de São Paulo, por exemplo, eu vou pagar 8% do meu salário e ele vai pagar 8% da diferença entre o que eu ganho e o teto do RGPS, que no caso, se botar 11 mil de salário também, vai ser 8% em cima de 5,5%, porque o teto do RGPS hoje está em 5,5%, entendeu? Vai ser bem menos dinheiro no final. Outra coisa, serviço público, auditor, TCE não tem FGTS. Isso aí sobre o seu salário no final vai dar um dinheiro bem bacana, né? Somado com os 8% da Petros. E hoje em dia, o servidor público, quando não entra no TSE, quando entra na Polícia Federal, ele fica até se aposentar. Na Petrobras, a pessoa espera um PDV e sai ganhando um dinheiro considerável, fora a Petros, fora o FGTS. Me parece hoje em dia a aposentadoria lá é bem melhor que a do resto do serviço público. Outra coisa interessante é o altíssimo investimento, de maneira geral, na qualidade do treinamento do funcionário. Eu não acho que o órgão público, salvo carreiras muito ilustres, como juiz, promotor, de maneira geral, não tem tanto investimento. Aqui tem o CENPES no Rio de Janeiro, que é o Centro de Pesquisa lá do FRJ, tem parceria, tem simulador, tem muita coisa bacana. Além disso, você entra, você faz o curso de formação realmente ensina coisa bem legal. Tem a possibilidade de fazer graduação e certificação, a Petrobras pagar isso, tá? Não é inicial, você vai entrar e vai ganhar isso, mas acontece ao longo do tempo e possibilidade, porque hoje em dia também a Petrobras está contendo mais gastos, não dá para todo mundo possibilidade de fazer uma coisa no exterior, um treinamento, um tipo de graduação, pós-graduação, extensão, mas existe, né? Alguém consegue se destacar, conseguir negociar com o gestor, consegue. Bem, e a outra coisa aqui que eu achei excepcional é isso aqui, ó. Você passar para um concurso analista do TCE, você vai estar sempre parado na carreira em relação a outra pessoa, outro cargo que é maior que o seu. No caso é o auditor do TCE, você nunca vai ganhar que nem o auditor do TCE. Você passar na Polícia Federal, você nunca vai ganhar que nem um delegado federal. Você passar para o analista judiciário, você nunca vai ganhar que nem um juiz, e a mesma coisa se você passar analista de promotoria ou analista do legislativo. Vai ter um deputado, vai ter um promotor que sempre vai ganhar mais que você. Na Petrobras, o salário inicial, o salário final, fazendo essa conta, dá R$35 mil. Claro, o auditor é um nível de auditor. Se você pegar a carreira final do auditor, você ganha isso aqui. E ele dá 20 mil para você inicial. E isso é sem nenhum cargo de função, tá? Isso é sem nenhum cargo de função. Essa informação é só a tabela de salários, né, com o adicional de 30 anos. Então você chega a isso só subindo na sua carreirinha, sem ser coordenador, sem ser gerente, sem ser nada. Se for coordenador ou gerente, provavelmente esse valor vai subir. Beleza? Você não está topado por uma outra carreira superior à sua. E a outra coisa, isso é verdade, um excelente plano de saúde, bem melhor que do setor público. Tá? Mesmo, claro que se for um emprego público que te der um valor bem substancial de dinheiro, você consegue pagar um privado bom também. Mas, por exemplo, em São Paulo, tinha alguns convênios e tal com o setor privado, mas você não conseguia achar serviços especializados. Serviços especializados eram mais difíceis. Se você quiser uma consulta com ortopedista é mole, mas se tiver que marcar uma cirurgia é muito difícil. Tem uma fila gigante, demorar um ano para conseguir entrar, mesmo estando no estado mais rico da federação. Alguma dúvida sobre isso aí? Não? Mas hoje qual é o plano de saúde? Particular? É um plano? Então, o plano de saúde é da AMS, é um sistema, o nome é AMS, e basicamente ele desconta um pequeno percentual de valores realmente bem pequenos para grande risco, que é a parte de cirurgia, UTI, e o outro ele desconta em relação a... Aí tem uma conta da idade com percentual, mas alguma coisa em torno de 30%, quando você faz uma consulta você paga 30%, você só paga esse valor. E a parte de grande risco, essa parte de grande risco ela é bem baixinha também, tá? Você consegue... Não lembro agora os valores de cabeça, mas é coisa de R$100 para quem, sei lá, para quem, né, aí vai aumentando com a idade, R$100 para quem está na minha idade, de, sei lá, 30 anos, R$100 disso, e aí vai aumentando um pouquinho, mas não é muita coisa
E tem uma outra regra também, que é se você, sei lá, precisar usar muito, se está com um problema de saúde mais grave e você tiver muita coisa que você vai gastar, mas é difícil, tá? Porque uma consulta lá tá tabelado o preço, custa uns R$100, R$110. Aí paga só 30%, então você vai pagar R$30. Mas se por acaso você tiver alguma coisa bem grave, no máximo que você gasta no mês é R$1.000, que pode ser descontado. Se você ficar, né, com um déficit na MS maior que isso, ele passa para o outro mês, entendeu? Vai ser descontado só no outro mês, e aí vai pulando e tal. O custo de formação supõe que você também receba um salário, né? Tu recebe salário quando estiver fazendo curso. Recebe salário integral. 3 meses, 2 meses, O curso de formação tem tamanho variado, tá? Ele não tem um tamanho pré-definido, depende do edital. Já foi, para engenheiro de produção, já foi de 6 meses, e o que eu fiz agora, a empresa está focando em redução de custo, deu um curso menor. O curso foi de 6 semanas e meia. 6 semanas e pouquinho. tem avaliação, análise de desempenho também. Tem, se não atingir os critérios mínimos de frequência, e se você não atingir os critérios mínimos de nota, você está fora. No final, você é reprovado. Eliminatório. Você assina um contrato no primeiro dia que a sua permanência na Petrobras depende de você ser aprovado nesse curso. Mas é um curso que, após passar no concurso, né, gente, é um curso relativamente, né, bem mais fácil do que passar no concurso. Quem passa no concurso é relativamente difícil, né? A pessoa ainda mais lá sabendo que, né, o emprego dela vai depender disso. Só não vai passar quem, né, for um descaso lá com o curso. Que na prática não vi isso acontecendo no meu curso lá. A pessoa está empenhada, quer muito passar, até porque eu já fiz a parte mais difícil. Mas essa avaliação de formação é voltada para a atividade que a pessoa vai exercer lá dentro, ou é mais relacionada com o edital? Porque assim, a gente sabe que depois que você entra lá dentro, você pode ter feito, por exemplo, economia. Tem lá a grade das matérias no edital, mas lá dentro, de repente, a área que você vai é uma área que você vai fazer uma atividade diferenciada, por exemplo. Isso vai ser do feeling do RH no momento. Por exemplo, quando o curso foi de 6 meses, cada área dava uma opinião. Não, minha área tem que ter um pouquinho disso, porque é importante o cara aprender disso. Aí a ideia agora, no último, foi qual é o negócio mínimo que todo funcionário da Petrobras deve ter? Quais são os pilares mínimos? E aí dá um curso reduzido e depois, você aprende o resto lá com a sua área. Então foi a tentativa de reduzir o tamanho do curso, foi justamente chegar a algumas coisas que todo funcionário deve saber, independentemente de qual área ele vai. E aí depois ele faz. Ainda inclusive acontece o seguinte, tá? Ele acaba esse curso lá de. A outra coisa que eu não falei de PLR é que você também ganha PLR no curso de formação, tá? Você também ganha, mesmo se o seu curso for mais extenso e tal, você vai ganhar PLR, né, por estar ali. Mas basicamente é o seguinte. Qual foi essa pergunta mesmo? Eu respondi já ou. Em relação à prova, né, depois do curso de formação, as matérias em si que caem mesmo, é mais parecido com as matérias do concurso, ou é um assunto mais voltado para a rotina do dia da área? Lembrei que eu ia dar um exemplo também. Então, tem uma parte mínima lá, né? Sei lá, cada área fala alguma coisa, é importante aprender sobre... Eu vou interromper, mas, por exemplo, eu vou entrar lá como, exemplo, economista. Então, na prova que eu vou fazer, eu também vou fazer uma prova de engenharia de petróleo, por exemplo, de como funciona o sistema Sim, tu vai fazer. Sim, hoje em dia todo mundo faz a mesma prova. Tem um módulo básico, isso. Tem lá o módulo básico, todo funcionário tem que saber. Né? É o módulo chamado de módulo básico. E aí esse daqui são, 3 semanas. E aí depois tem a parte técnica. Aí a parte técnica, qual o mínimo que aquele cara naquele cargo deve saber. Aí você fez o módulo técnico. Só que aqui, no módulo técnico, né, muita gente quer, muitas áreas lá querem, né, dar ali a sua ênfase. Não, mas eu acho mais importante isso do que o outro e tal. Aí o que acontece é que após, aí tem um mínimo, alguém chega a um consenso, e aí após, você entrou na sua área. Então, primeiro dia de trabalho lá, você começou na sua área, você já volta para a Universidade Petrobras para ter uma aula de uma coisa específica da sua área. Tem isso, tá? Depende da área. Tem área que fala, não, eu preciso aqui de mais gente, porque eu estou sufocado, e aí a gente vai, né, liberar você para fazer um curso de XYZ quando der. Tem área não, né? Vamos todo mundo aqui fazer o curso agora, porque é importante, papá. Depende do gestor e da área, tá?
Bem, aqui os requisitos. Alguém aí pretende fazer para engenheiro e tal? Não? Engenheiro de produção? Então, tem um negócio muito bacana, é que nem todo... Quer dizer, para quem é engenheiro de produção, agora não, né? Se outra pessoa de outra engenharia tivesse aqui. Mas tem uma coisa muito bacana que é a pessoa que não é de engenharia de produção pode fazer essa prova também. Por quê? Porque teve um entendimento da STF que, né, engenharia deveria mais ou menos se comportar tal como medicina e direito. Quando tem um concurso de advogado e tal, não fala advogado tributário, ou o concurso aqui é para ortopedista. O concurso é aberto para todas as pessoas. E o CREA pode, por exemplo, alguém de computação passar e o CREA emitir... Você é de computação? Não, eu ia falar justamente disso, do CREA emitir. Então, na prática o CREA está emitindo. Na prática, o CREA não emitiu para mim. Você passou para outro concurso, o CREA não emitiu? Não passei, né? Na verdade, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer, acho que foi em 2017, acho que tinha engenheiro de eletricista e tinha engenheiro de produção júnior. Ou era uma... Acho que era Digital 2017, já com isso aqui valendo, né? E aí eu entrei com um pedido de esclarecimento no CREA. Fiz um protocolo e tudo. E demorou muito tempo para sair o resultado. E o resultado foi que o CREA entende que para engenheiro de produção, o engenheiro eletricista não tem as mesmas aptidões necessárias e a grade curricular é distinta e por esse motivo ele não poderia, o CREA não ia dar essa certidão dando a equiparação de engenheiro de produção e engenheiro eletricista. Isso daí é interessante. Por quê? Porque tem um cara de computação que passou no concurso de computação de BH. Não sei se o CREA de Minas Gerais, porque CREA tem unidade, cada estado tem o seu, né? Pensou diferente. Não sei, teria que dar uma pesquisada nisso com a turma do direito, para ver se tem um posicionamento de um. Porque isso que a gente falou com certeza foi o CREA RJ, né? Deve ser daqui do Rio, não é isso? O CREA de Minas. Eu consigo achar aqui no meu e-mail. Mas foi algo assim que não foi fácil de sair, sabe? O rapaz de Minas Gerais falou que foi tranquilo. Se tivesse, assim, por exemplo, que decidir ali naquele momento da inscrição, já com essa resposta do CREA, o CREA só deu a resposta muito tempo depois, até do resultado da prova, né? Então não dava para você, por exemplo, se arriscar, né? Então teria que ir para outra engenharia mesmo, que é a formação, né? Eu tenho formação em elétrica, mas eu me interessei pelas atividades que o engenheiro de produção poderia desenvolver lá na empresa, né? Então eu falei, poxa, eu quero testar para engenharia de produção. Será que o CREA vai me dar essa equivalência? Não, o CREA não me deu. Não sei se... No caso, eu aconselhar você a procurar um advogado. Porque aparentemente está tendo divergência, né? Porque vai dar para um engenheiro, não vai dar para outro. Como é que ele vai fazer essa avaliação? Na minha cabeça está tendo uma brecha aí de entendimento. Como é que o CREA de Minas Gerais pensa diferente do Rio de Janeiro? Recomendo tu aí dar uma olhada. Mas na prática tem gente passando no concurso público com outra formação, tá? Pelo menos o CREA de Minas Gerais forneceu isso para esse candidato lá que passou nesse concurso agora com a gente. E isso para petróleo já é regra, né? Petróleo já é aberto, não precisa provar nada. Engenheiro de petróleo. Eu não botei aqui no quadro, mas petróleo qualquer engenheiro pode fazer, sem ser de produção. E aqui tem essa certidão que é requerida. Não sei na prática como é que vai funcionar se o concurso passou e não apresentou lá porque está pedido esperando alguma coisa. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, tá? Mas eu não sou tão bom assim no negócio não, tá? Só sei umas noções de direito. E administrador economista, esse é mais simples, não tem nenhuma especificidade, você tem que ser formado na área, não tem ninguém que pode tentar tomar a vaga de vocês que nem engenheiro de produção, né? Então vocês estão mais protegidos, tá vendo? Mas a parte boa é que aparentemente o CREA do Rio de Janeiro não tá embarreirando todo mundo aí para preservar a galera. Você tem que fazer o quê? Mudar o seu CREA para Minas Gerais. Aqui, ó, achei o ofício do CREA que eu recebi. Assunto, consulta profissional, né? Com relação ao documento, informamos que o curso de engenharia elétrica, cursado por uma senhoria, e o de engenharia de produção são distintos, não havendo fundamentação e respaldo legal para que lhes sejam concedidas atribuições de engenharia de produção.
Tem um protocolo aqui, por isso que eu perguntei. E isso aqui eu acabei de ver foi em 2018, né? E a resposta eu recebi em 2019, 11 de fevereiro. Eu recebi esse ano a resposta. Mas aí você tem notícia de que, por exemplo, em Minas Gerais teve... Então, tem notícia, com certeza, que tem um candidato aprovado no meu concurso, colega de trabalho, que ele é de computação e é de Minas Gerais. Então, ele é de BH, ele foi aprovado no concurso. Certamente, ele cumpriu aquele momento do edital. Para você entrar na Petrobras, você tem que ter cumprido os critérios. Ele não foi ver ainda no concurso, tem uma parte lá subjúdice e tal, mas não é referente a isso. Era referente a outras coisas no concurso. Então, eu vou falar rápido disso. Mas não tem mais informações aqui para te ajudar sobre o CREA. Mas o que eu recomendaria se você está interessado nisso? Eu acho bem legal. Recomendaria você procurar na internet quais são os CREAs que estão dando essa certificação. Tem gente fazendo isso, tem gente fazendo essa certificação. Enviar outro CREA, né? E tem que ver como é que é esse procedimento. Por exemplo, tem que ver como é que é o procedimento lá. posso dar meu CREA aqui para lá e pedir. Consideraria procurar outros créditos também, talvez outros estejam facilitando mais ainda. Tá, então não tem especificidade para administrador, nem economista, tem que ser formado na área realmente. E agora sobre a prova, né, gente? Sobre a prova, então eu já fiquei postando para concurso 2 anos e meio e bastante concursos, você tem muito pouco tempo comparado, tá? E a grande questão dessa prova, na minha cabeça aqui, são os conhecimentos específicos. E acontece o seguinte aqui, tá? Você tem 50 questões e 20 de português e inglês, mas você só precisa não zerar português e não zerar inglês, e somado nas duas você precisa tirar 5 pontos, né? Você precisa acertar, 10 pontos, porque são 10 de cada um. Você precisa fazer 10 pontos. Só precisa acertar metade e você não pode zerar uma, né? Você não pode zerar uma prova inteira. Então, gente, não começa fazendo essa prova de jeito nenhum. Essa prova é a última para você fazer. Se você souber inglês ainda facilmente, a prova de inglês, para quem já sabe, inglês é muito fácil, tá? E a prova de português, você tem muito pouco tempo. Estimando aqui pelo tempo de prova, você tem 3 minutos por questão, mais 15 minutos para marcar no cartão resposta, e você tem 10 minutos extras. Por que eu dividi com 10 minutos extras? Porque você tem que dar uma olhada rápido para ver as questões que você está na dúvida. E você vai ter questão que você está na dúvida na prova. Eu vou falar do edital, que vai ter coisa que você nunca vai ter visto lá quando você for fazer a sua prova. E a prova da Petrobras ela é feita nesse sentido, para você ver coisa que você nunca viu na vida na prova. Você vai ter que ter método de chute e tal. Tá? Para você entrar de preparação mais específica, você vai ter que saber marcar a questão que você não vai fazer. Ou que você não sabe nada. Da questão que você sabe alguma coisa e tal. Mas basicamente é 10 minutos para você acertar isso e 15 no cartão resposta. Deixa tempo o cartão resposta, porque eu já vi gente que teria passado se não tivesse marcado uma questão errada no cartão resposta. É importante pra caramba treinar. Quando você for fazer simulado, você pega um cartão resposta, você imprime o cartão resposta e treina. Treina a marcação no cartão resposta. Você não vai errar ali na hora da prova, porque uma questão às vezes vai fazer muita diferença. Beleza? Então português e inglês é só para você fazer ali para tirar a nota relativamente mínima. Importante é isso, vai com essa na cabeça, mínimo português e inglês. E aqui tem os critérios de desempate, tá? Tem um critério que o primeiro critério é por lei, né? É critério legal, que é quem tem mais de 60 anos, teve um aprovado com mais de 60 anos nesse último concurso agora, foi o mesmo critério. Depois é o bloco 1, para jurisprudção, isso não sei os demais. Depois é o bloco 2. Português e inglês só entra, né, desempate lá embaixo. É um desempate, né, quase já desconsiderável, porque o B e o C que vão realmente aqui pegar a grande quantidade da galera. Acertou uma questão a mais e o cara gabaritou português e inglês, você tirou 5 somado ali, sei lá, acertando 9 em inglês e 1 em português, você está dentro. Tá? Você está na frente do cara. É importante levar isso em consideração. Bem, agora falando sobre o edital SES Gran Rio. E agora dando um enfoque para administrador e engenheiro de produção. Por que economista não? Porque economista o edital é mais diferente, o edital é bem maior e sai um pouco do resto. O edital de engenheiro de produção ele é genérico, tá? Assim como o administrador, ele é bem genérico e ele tem umas imprecisões também. Por exemplo, tem um termo, vindo aqui já mostrando, gestão econômica. O que é gestão econômica?
você não tem referencial. Esse, no caso, é o edital passado. Isso, estou falando. Mas, em média, esse edital passado aqui, comparar com o de 2014, que foi o último concurso, a diferença do edital, basicamente, é você colocar, né, você tem uma matéria de arranjo, tem uma parte de arranjo que eu não lembro agora exatamente, acho que é layout e arranjo especial, e a outra parte só a inclusão, né, das leis anticorrupção. É isso, o edital mesmo, de fora, tirou isso e botou o outro. Então, voltando aqui das desvantagens, então é isso, você não tem referencial bibliográfico, então basicamente é gestão econômica segundo quem? Segundo o quê? Então nenhum preparatório, nenhum professor vai falar que vai te ensinar tudo que vai cair na prova. A prova não é feita para você saber tudo que cai na prova, para você esperar acertar tudo que cai na prova, para você acertar mais do que o outro concorrente. E o edital genérico também dá imprecisão. A diferença, o trade-off de economia é que, beleza, tem um edital bem maior, bem mais específico, eu sei o que eu tenho que estudar, ficou bem mais claro do que um outro que você não tem essas noções. Então, como eu vou saber quem são os principais autores, ou como eu vou saber que materiais estudar? O bom da Sesgran Rio é justamente o histórico. As questões são muitas, né? Elas já datam de muito tempo, e as questões vêm, se repetem e têm o mesmo jeito de cair. Você vai falar? Não, isso que eu ia perguntar, se elas estão se repetindo, se Ela- estão com surpresas. Não, então elas não mudam tanto. Então, eu estava conversando com uma conhecida minha que passou nesse de 17.2 e ela falou que ela achou essa última prova um pouco diferente das outras. Ela achou mais pesada, mais conta, mais cálculo mesmo. Tanto que, se for acompanhar as notas de corte de outros concursos com esse último, caiu assim a nota. Oh. Passou. Eu posso entrar bem no mérito de produção mesmo, que eu fiz essa prova. Né? Ela deu. exatamente essa. Você fez. Exatamente essa. Eu também já corrigi a prova também. E a prova, a gente vai entrar na nota de corte lá, ou dou uma pensada um pouco mais na prova especial. Então, a vantagem é que tem as questões têm um grau de previsibilidade e você consegue inferir os principais autores, porque a questão cai e é referente a certo tipo de autor que você consegue identificar. E aí cai de novo, você consegue começar a identificar o autor. Então, você consegue tirar o referencial, inferir o referencial bibliográfico, ou boa parte do referencial bibliográfico em função disso. E comparado, por exemplo, com quem gostou, o primeiro concurso que eu comecei a estudar foi de auditor fiscal. Isso aqui é bem menor que auditor fiscal. Auditor fiscal é outra coisa, outra pegada, tá? Para você começar a brincar 3 direitos de cara, contabilidade avançada. Mas não é contabilidade, assim, tem até uma dificuldade um pouco no início. Eu já tinha trabalhado no mercado financeiro, estudava muito para auditor. Auditor é contabilidade real, brasileira. Aqui na Petrobras, né, a Sesgran Rio pega autor americano, que não tem nada a ver com como é que funciona no Brasil. E aí, na prática, é o que o cara cita que funciona lá. Então, não é a vida real aqui. Tem um pouco essa divergência em relação ao auditor. O auditor você vai ter que aprender a regra que realmente funciona aqui, né? Não é autor, referência, finanças. Bruno, mas por que você saiu da área fiscal e foi para Petrobras, especificamente Petrobras, ou alguns outros lugares? Então, vou te falar isso, se quiser, na parte do panorama, pode ser? Me lembra de responder essa pergunta na parte de panorama. Então, eu falo sobre panorama de concursos, aí eu gostaria de comparar as perspectivas aí com a galera. Então, gente, o edital de produção é esse. Olha o tamanho aqui. O objetivo não é ficar mostrando cada matéria de edital, até porque ficou pequenininha, só para você ver o tamanho, tá? Aí, vai para administração. Ó, já aumentou. Alguém de administração aí? Então, já aumentou um pouquinho. Aumentou, mas continua impreciso ainda. Vai ter muita coisa aqui, até de próprio de finanças, alavancagem e endividamento. O que é planejamento financeiro, né? Exatamente, o que é planejamento financeiro? Segundo quem e tal? Planejamento financeiro, do jeito que está aqui, não está tão claro, tá? E várias outras coisas, mas já começa a melhorar um pouco comparado com produção. Agora, economia é outra coisa, hein? Pode falar. Economia são 2 páginas. E com o que eu vou ler, hein? Que tá bem longe aí pra galera, eu acho já. Tem que fazer uma forçada na vista forte. Álgebra linear. Álgebra linear tem um livro inteiro de álgebra linear, né? Tem equações diferenciais. Equações diferenciais não cai nem para petróleo. É um edital caprichado, gente.
Então tem tudo aí que vocês imaginam de matemática, regressão linear simples, propriedade assíntona, das assíntonas e tal, métodos de estimação. Então, economia onde está o caprichado na matemática essa pesada. E volta também a outra parte de economia propriamente, que não é tão matemática, que poderia ser, por exemplo, cobrado para petróleo. Mas também cai microeconomia, cai história, economia, história do Brasil, história econômica brasileira e tal. Vai cair as matérias mais comuns em outros concursos. Cai também bastante análise financeira, é um edital bem grande. Isso vai se refletir até no final, quando eu vou falar de ementa do DSC. Basicamente, a economia é muito maior do que engenharia de produção e administração. Bem, agora vamos falar sobre o último concurso. Essa é a parte aí, talvez, a galera veio mais animada para cá, né? Para falar das vagas e tal. Então, o último concurso abriu em final de 2017. Quando ele abriu, eu não estava pensando em fazê-lo ainda, né? Eu estava em outro foco fiscal ainda. E aí, o concurso teve uma retificação logo em seguida. Vocês conseguem identificar isso, for no site lá da Sejam Rio. E, por exemplo, a administradora em engenharia de produção começava com 11 vagas, 10 vagas, alguma coisa assim, 40 cadastros, quase os dois, tá? Eles têm basicamente no Rio de Janeiro, estou falando do Rio isso, tá, gente? Não é de Macaé. Se alguém se interessou para Macaé também, eu achei uma boa, porque quiser passar e tal, mas não quer necessariamente ficar no Rio, quer só passar. Macaé teve uma nota de corte bem menor que a de produção, bem menor que a do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então, se tem algum familiar, se, por exemplo, ali no meio do caminho, perto, campus dos Goitacazes, tem alguma coisa em Vitória ali, família em Vitória, foi uma nota de corte bem menor. Fala. Você acha que lá dentro, por exemplo, fazer para Macaé é fácil de transferência? Hoje em dia, a Petrobras tem um programa interno, tá, chamado Mobiliza, mas tem alguns critérios para fazer a mobilidade. Eu acho que caso a pessoa entre, vai ter que ficar um tempo lá, tá? Esse tempo aí não são 6 meses, mas 2, 3 anos eu acho possível, conseguir sair para outra unidade. Só que não necessariamente para a vaga que você quer também. Você vai ter que tentar sair para onde tem vaga, em outro lugar. Não necessariamente vai ser mais fácil. Se você quiser voltar para o Rio, por exemplo, é um negócio mais específico do que, por exemplo, quero ir para qualquer lugar do Brasil, né? Tem que ver uma vaga que tenha em aderência. Mas tem isso, tá? Na minha área lá tem pessoa que foi para Macaé, que voltou. Só não acho que vai ser imediato, mas é um projeto que eu acho médio e longo prazo aí a pessoa consegue. E que nem é Receita Federal também, que ninguém perguntou, ninguém está tão interessado nesse concurso, mas também quando a pessoa passa para a Receita Federal funciona assim, a pessoa está lá já o auditor, normalmente a galera que passa vai para regiões não muito boas, né, de trabalhar, que em média as pessoas gostariam de ficar muito tempo da vida. Então vai para Porto lá em cima, né, Porto no Pará, Porto no Nordeste, vai pegar essas regiões e aí tem que esperar o próximo concurso para ter novas pessoas entrantes e as pessoas que estão lá nessas regiões conseguirem voltarem, né, que não são daquelas regiões para suas regiões que tem família e tal. Aí o edital foi edificado e abriu com muito mais vaga. Abriu, por exemplo, para administrador de engenharia de produção, abriu muita vaga no cadastro. Saiu de 40 para 120 e poucas. E aí eu falei, se a Petrobras retificou o cadastro, essa retificação, né, era 40 e aumentou, significa que pelo menos quer contratar 40 ao longo do concurso. Concurso Petrobras também tem uma diferença entre a maioria dos concursos de órgão público. Concurso órgão público é regra 2+2. 2 anos, depois renova por mais 2 anos. A Petrobras é regra 1+1. Esse concurso aqui foi em foi homologado em 2018, ele vence em julho de 2020, perdão, 2020. É 2 aninhos só, é 1+1, se ela vai renovar, tá? Todo mundo renova concurso público. Aí abriu isso, eu falei, vamos estudar então, né? Porque tem muita vaga aí, pelo menos 40 vagas aí deve estar na média. Então alguma coisa entre 50 e 55 vagas era o que eu imaginava, estimava. Entretanto, o concurso foi um concurso muito bom. Aqui, esses números também acho que não dá para ver tão adequado, né? Porque está um pouco longe de vocês. Mas basicamente é o seguinte, 129 pessoas que foram chamadas para comprovar os requisitos. O que é isso? Ver se você está apto a entrar na Petrobras. E dessas 129 para administrador Rio de Janeiro, foram admitidas, convocadas à admissão
119. Então só existe 10 pessoas em ampla concorrência aguardando, né, nesses remanescentes de concurso que ficam esperando até o vencimento da validade do concurso, que é julho de 2020. Para economista, essa diferença são só 2 pessoas. Tá vendo aqui? Entre 30 e 28. Então chamou quase todo o cadastro. E para engenheiro de produção, essa diferença é quase 20 pessoas. São quase 20 pessoas aguardando em ampla concorrência, mais umas pessoas aguardando para cotistas negros e pardos. Então foi um concurso aí que chamou muita gente. Depois a gente vai entrar por que também chamou muita gente nesse concurso na parte de panorama. Por isso que eu achei estranho noticiarem que vai ter um outro concurso já, porque muita gente vai ter lá o voto um em cima do outro, assim. A gente vai falar sobre um pouco minha humilde opinião, né, com o DSC, o que a gente acha. Então, só outra coisa de cara, os remanescentes são, né, o indicador. Antes do final do prazo do concurso. Entenderam o que eu quero dizer com isso? Se tiver um concurso antes de 2020, tem que chamar essa galera. Todo dia, tentar não sair da Petrobras isso, tá? De concurso, na parte de concursos. Então é só abrir lá e dar uma olhadinha para ver se muda. Se zerar isso aqui, para algumas áreas já zerou, tá? Já tem zerado aqui para algumas áreas. Advogado, já tem 18 com 18, né? Para contratar mais um advogado tem que ter concurso. Contador também, já zerou, 27 com 27. Então já houve algumas áreas que preencheram, né, todos os requisitos. Petróleo também, petróleo eu não botei aqui, mas o concurso que teve após esse já chamaram todo mundo de petróleo. Para contratar mais um tem que ter novo concurso. Bem, aqui a gente vai falar sobre notas de corte, e essa é sobre minha humilde percepção. Antigamente, antes do Brasil começar a entrar em crise e tal, o concurso Petrobras tinha com uma frequência boa, porque o cenário era muito bom para a Petrobras e também porque o Brasil, de maneira geral, estava arrecadando bem, estava numa situação boa financeira, então estava tendo um fluxo de concurso bem bacana na Petrobras. Depois, a Petrobras aconteceu uma coisa, né, que você já com certeza sabe, teve um período grave aí de crise econômica, mas não é só isso, também teve, de maneira geral, desvios cometidos na Petrobras, que deram a Operação Lava Jato, né, houve também uma piora do cenário internacional. Em 2016, o preço do petróleo chegou, em 2015, o preço do petróleo chegou a menos de $30 o barril Brent lá, e isso arrebenta a gente. Então, né, foi um período bem difícil aí da Petrobras. Então a companhia ficou 4 anos sem ter concurso basicamente para ensino superior. Só teve concurso de médico para ensino superior, e médico ganha mais na iniciativa privada que no setor público. Então é um concurso que nem é muito, né, chamativo assim, para quem vai fazer, não é um concurso que o pessoal está tão interessado, porque já ganha mais no setor privado. Bem, então o concurso, diferentemente de outros órgãos que tem que escrever, por exemplo, a União ou o Rio de Janeiro, o ente federado do Estado do Rio de Janeiro, tem que falar, lógico, né, fazer uma lista de orçamento, tem uma lei orçamentária do Estado que ele vai indicar os concursos, daí você consegue ter alguma previsibilidade, se ele indica ou não alguns concursos na lei orçamentária. Na Petrobras não precisa disso, o concurso pode aparecer, pipocar, e foi o caso, né? Muita gente não esperava esse concurso, menos aí numa retificação edital, aumentando o quantitativo a se contratar, e aí o que aconteceu é que não tinha muito estoque de pessoas. Quem começou estudando em 2014, não passou em 2014, começou a ver o cenário muito ruim, e era concurseiro, começou a procurar outros concursos, ou pelo menos começou a dar perspectiva em outros concursos. Isso aconteceu até comigo, você chegou a perguntar, eu comecei a estudar em 2016, em abril de 2016, comecei a estudar para auditor fiscal. A minha ideia era Receita Federal, porque tinha concurso em 2014, eu vi que ia demorar um tempo, pelo menos 1 ano, para aprender o básico ali, né? Para começar a aprender o básico, 1 ano. E nesse período, eu imaginava, são 26 entes federados, contando estados mais o Distrito Federal, mais a União. Então são 27 potenciais concursos. A matéria é imensa, mas são 27, então deve ter algum fluxo. E não termina essa história aí na parte das perspectivas.
que aconteceu então, gente, é que não tinha tanta gente de estoque, não tinha concurseiro de estoque, não tinha gente estudando há 3 anos Petrobras, há 1 ano, 2 anos, não tinha. E abriu um concurso e a matéria do edital, como vocês viram, é um edital bem genérico, é um edital não muito grande para a produção. A administração também não é um edital muito grande, o edital é muito parecido. Pegar a prova de administração para fazer, um engenheiro de produção, ele vai tirar uma nota não muito diferente. Claro que tem as diferenças, lá tem a parte de marketing que entra, matemática talvez não aliviada, mas não é tão diferente assim. E aí a nota de corte, como chamou muita gente, caiu. A nota de corte teve essa queda aqui, tá? Em relação a outros concursos passados. Por exemplo, engenheiro de produção tem nota de corte desse ano, isso eu estou falando da C, tá? Isso aqui é tudo ano para concorrência. Nota de corte em 2014 foi 41 e agora caiu para 32. Então caiu quase 10 pontos a nota de corte. A administração também caiu consideravelmente, economista também. Mas aconselho quem gostar desse edital, estude, comece a estudar com uma certa frequência, porque agora já vai ter concurseiro de estoque. Já não vai pegar todo mundo de surpresa. Essa nota de corte, na minha visão, vai subir. E não acho que também vai ter tantas vagas que nem houve nesse passado recente. Mas ainda assim, pensa na nota, tá? Não é tão grande a nota. Mesmo na economia, que tiveram só 30 vagas, né? Estamos com 35 notas de corte aqui. 35 e 50 isso. Pensando em notas de corte, isso não é nenhum absurdo. Tem concurso de auditor fiscal que a pessoa tira 80% e não entra. E não entra na ocorrência. E não são aqueles apanhados de matérias que vocês dão na faculdade, tem uma noção. Não, 20 matérias específicas. Então é outro jogo também. Bem, agora sim, acho que a parte que o pessoal vai querer perguntar mais aí, sobre o panorama de concursos. Bem, como eu estava falando, a empresa voltou a ter receita bacana, né? Voltou a ter lucro. Saiu uma matéria ontem no Valor Econômico, que a Petrobras foi a empresa de 2018 que mais teve lucro. Então a empresa está pagando PRL bacana, né? Definidos desse ano 2,5 salários, mais ainda um bônus variável. A critério de desempenho, então a empresa está pagando consideravelmente aos funcionários, diferentemente de passado que era só prejuízo atrás de prejuízo. Então o cenário melhorou, a indústria petrolera melhorou, saiu de 30 para 68 dólares o preço do barril Brent, subiu consideravelmente. E o Brasil também saiu da recessão, né? Já, lembro quando eu estava falando, quando eu comecei a ajudar, em 2016 a gente tinha tido recessão em 2015, em 2016 era esperado ter recessão. Em 2017 a gente não tinha noção nenhuma ali, estava no processo de impeachment e tal, estava realmente sem previsibilidade nenhuma do cenário. E essa sim é a informação bacana, tem um fato relevante noticiado pela empresa, que ela vai abrir um novo programa de demissão voluntário. Esse provavelmente já focado nos aposentáveis da companhia. E ela vai abrir entre abril e maio. E esse é o grande, na minha visão, o grande indicador do próximo concurso. Por quê? Porque em 2016 foi o último PDV que a Petrobras fez e 11.700 pessoas aderiram a esse programa. A companhia tinha 75 mil pessoas, 11.300 aderiram. Não acho que vai aderir, até porque o percentual de empregados diminuiu, tá? Para 45 mil. Mas jogando na mesma proporção dá uma coisa em torno de 6 mil pessoas. Se todas 6 mil pessoas saírem, com a empresa agora crescendo, tendo mais projeto, o PNG, para quem não sabe, é o plano de negócios e gestão da empresa. Prevê algum tipo de crescimento, então é necessário repor pelo menos parte dessas pessoas, outra parte que seja necessária com o crescimento da empresa. Daí a gente acredita aí que tendo uma alta adesão nesse programa de demissão, a Petrobras vai analisar o quantitativo que precisa para cumprir o PNG e vai pedir autorização de novo concurso no futuro. Alguém quer fazer uma pergunta de panorama agora? Acho que eu estava devendo a pergunta para você, né? Só entender melhor, assim, por que você saiu do fiscal e foi da Petrobras ou Tá, essa responde a pergunta aqui, essas perspectivas são boas, são maravilhosas, na minha visão, quando eu comecei a estudar para concurso. Porque eu estudei 1 ano para fiscal, e aí o que aconteceu? Não tinha perspectiva nenhuma de concurso fiscal em todos os estados da União. Essa perspectiva que eu estou falando agora, que talvez tenha por causa disso e disso, não havia.
Então havia zero. Inclusive teve o ministro de Planejamento, na época era Diogo alguma coisa, não me esqueci, o ministro do Temer, falou que haveria suspensão dos concursos. Chegou a citar isso. E mesmo com suspensão dos concursos, cenário bem difícil, a gente viu que teve concurso. Teve Polícia Federal já no governo Temer, teve a ABIN no governo Temer, teve Polícia Rodoviária Federal no governo Temer, teve concursos. E isso é só executivo, tá? Depois comecei a estudar administração pública, nessa parte fiscal, tribunal. Cheguei a trabalhar no judiciário 8 meses em São Paulo. Tem muita coisa que são notícias que o governo fala, mas não tem poder para fazer também. Por exemplo, concursos da área jurídica, concursos de técnico judiciário tem um orçamento próprio. O governo pode, né, ali exercer uma pressão, mas quem vai definir, bater o martelo é o respectivo chefe máximo daquele poder, que é o presidente do tribunal. Entendeu? Entenderam? Basicamente, então, acho que no geral, a perspectiva do concurso ficou bastante legal. Só que não vai ser, não acho também vai ser outro concurso chamando 100 pessoas, né? Mas vai ser essa parte dessa galera vai ter que ser reposta e a empresa está crescendo, então é necessário de uma maneira ou outra, e para a empresa é muito bom fazer isso, porque essa turma que está aposentando, ela já ganha muito, porque teve muito tempo de carreira, então está ganhando ali perto daquele teto que eu acabei de falar, o cara está para se aposentar, então ele vai trocar um cara lá de 35 mil para uma pessoa bem mais nova. Alguma dúvida, nenhuma dúvida mais aqui? Então agora, eu queria falar rapidamente sobre preparação, de maneira geral. Você teria um nível de pesquisa de escrever? Eu não tenho, mas tá no site, mas você quer o quê? Que eu... Para quantas pessoas por vaga? Ah, tá, eu lembro mais ou menos de cabeça, administração e engenharia de produção. Administração e engenharia de produção, eu fiquei bem irritado com a administração nesse caso, porque tinha mais vagas, que você for ver, ó. Perdão. Houve mais vagas de cadastro, tá? 127 para administrador e 123 para engenheiro de produção. E a administração são 4 anos de curso, então achei um bom negócio para administrador. Ele consegue entrar, fazer o concurso mais rapidamente. E tinha menos inscritos, o administrador tinha 9 mil e pouquinho, engenheiro de produção eram 10 mil pessoas para essas vagas. Então é só pegar 9.600 com 10 mil, média de 10 mil. Mas, gente, o mais importante realmente, que eu acho, não foi essa conta não, é ver essa nota de corte aqui. Essa nota de corte vai definir se tu tirou isso. E ir para Macaé, voltando lá, olha a nossa de corte para engenharia de produção, tá? Eu passei, né? Aqui. Para Macaé, quantas vagas? 3? Engenharia de produção... 3 vaguinhas aqui, com um cadastro de 15. São na nossa corte de Macaé, a gente passando com 28 pontos. 28 pontos. Depois é só abrir lá no site da Sesgran Rio tem edital, só que os aprovados. Vai estar o nome da pessoa, vai estar a nota dela e vai estar a colocação no concurso. Só que o único ruim é que a Sesgran Rio não é tão boa em divulgar a nota que nem os outros cargos que divulga por classificação. Lá eles colocam por alfabética, eles têm que ficar procurando um a um lá no PDF. Mudar a banca, não. Não, o Sesgran Rio faz esse concurso aí desde 2000 que eu saiba, desde 2005, mas pode ser anterior. Tá, a tua pergunta basicamente no final é que eu não tinha perspectiva de concurso para fiscal, terminando a sua pergunta que eu esqueci. E aí abriu um Tribunal de Justiça de São Paulo, mas fiscal você já pega muita matéria de constitucional, administrativo, então já tinha estudado muito administracional e também caía informática e caía raciocínio lógico, que aí também disputava nível técnico. E já sabia bastante constitucional administrativo, então apareceu o concurso judiciário e para ganhar como no judiciário em São Paulo eu já ganharia mais do que eu ganharia no meu emprego CLT aqui, como técnico lá em São Paulo. E aí eu estava também já querendo sair do meu emprego de todo jeito, já não aguentava mais trabalhar lá. Aí foi esse estímulo aí para fazer esse concurso judiciário, e após o concurso judiciário eu fiz outro em Brasília, e aí saiu o edital Petrobras que eu fiz. Bem, preparação. Preparação, então, essa parte é importante, porque o pessoal que estuda muito para concurso público há um tempo já considerável,
né, não faz tanto esse concurso público de Petrobras, porque ele diverge um pouco, ele sai das matérias de direito. As matérias de direito ali, se tu aprendeu, elas são sagradas, né? Aí saiu do básico de direito, muita gente não vai fazer esse concurso que é concurseiro a muito longo prazo. Tem essa vantagem, essa blindagem, esse concurso Petrobras, tá? Quem vai fazer muito esse concurso é carioca. Esse concurso aqui, cerca da minha turma, tanto administrador quanto engenheiro, metade que passaram do Rio de Janeiro. Isso não vai ser verdade para agente de Polícia Federal, isso não vai ser verdade para analista de tribunal, isso não vai ser verdade para Receita Federal. Gente do Brasil inteiro vai fazer isso aí. E não vai passar mais carioca do que qualquer outro estado grande, por exemplo, do que paulista e galera de Brasília. Bem, então tem essa blindagem. Agora, sobre preparação em si, é importante ser objetivo e nisso, muito mais na Petrobras. Um dos livros de referência de finanças é o livro Princípios da Administração Financeira, é o livro do Gitman. Ele sai em várias questões dele, eu vou falar um pouquinho mais, tanto de preparação, mais especial, também quanto de questões propriamente, né? Vou falar, entrar mais no detalhe, resolvendo a questão. Administração financeira. Gitman, G-I-T-M-A-N, Gitman. Então, esse livro tem 801 páginas. E esse livro então, é bem grande, é um livro gigante. Você perguntar, você deve estudar pelo livro? Muito pontualmente, não. A minha resposta, principalmente quem está começando a estudar, não é estudar pelo livro. Pontualmente, você estuda pelo livro, aqui a colar. Mas é importante ter foco no que cai. Por quê? Porque eu não sei propriamente, tenho total certeza que a banca vai cobrar o Gitman, tudo do Gitman na próxima concurso. Tem alta chance? Sim. Mas é importante focar em todo o histórico de questões da Petrobras. E o que cai também é importante ter o seguinte, né? Não sei, imagino que algumas pessoas aqui trabalhem, no primeiro concurso que eu passei eu estava trabalhando também. É importante estudar enviesado. E se você sair muito do foco, você vai acabar avançando muito numa coisa que às vezes não cai tão profundamente na questão, você está perdendo tempo em outra parte. Outra parte do equilíbrio, né? da preparação, é justamente diversificar, botar bem as matérias, organizar bem as matérias. Na outra aula eu vou falar sobre ciclo de estudo, como você deve montar o seu ciclo de estudo. E você definir a extensão do seu ciclo de estudo de acordo com o que cai, né? Com o histórico um pouco do que cai na matéria, nível de dificuldade que você tem na matéria e extensão da matéria. E também dentro da rotina de cada um. Quem só estuda, né, tem mais tempo para estudar do que quem trabalha e estuda, que tem menos tempo. Então, depende um pouco do teu concurso, né? Mas concurso que é bem concorrido, né? Eu considero para quem trabalha, eu acho que tem que estudar umas 3 horas por dia. Eu vou falar um pouco na preparação do dia 10 de hora líquida de estudo e tal, como você mantém, tem a diferença, como você organiza isso. Vou falar um pouco de aumentar a eficiência justamente cronometrando, a gente vai falar mais detalhes disso, tá? É mais ou menos isso. Então, você tem que estudar, a regra é por dia, porque quem trabalha no dia, mas eu gosto de uma meta um pouco maior, que é estudar no final de semana também. É importante estudar no final de semana, então eu não gosto da meta por dia. Você vai ver por que eu não gosto da meta por dia nessa preparação especial. Eu gosto de meta por semana, ou por ciclo, que no concurso Petrobras dá para casar com a semana, tá? Meta por ciclo, meta por semana. Porque às vezes você vai ter meta por dia, você não vai bater, você vai ter um problema, um trabalho vai sair mais tarde, vai ter evento familiar e tal. Não vai conseguir estudar. Se se perder aí, você não vai bater sua meta e tal. Eu gosto de trabalhar, mas eu acho que quem estuda 3 horas é um número só para ter na cabeça, tá? A gente vai falar mais da meta depois. Você chegou em algum momento a usar a sala de almoço para estudar? Ou não tinha uma decisão? Então, eu não gostava de usar o de almoço não, mas tem muita gente que gosta. É como também, se alguém perguntar, você gosta de estudar de madrugada ou 4 horas da manhã, acordar para estudar? Eu cheguei a fazer os dois, acordar 4 horas da manhã, todo dia, acordando 4 horas da manhã, ou estudar de madrugada também. Acho importante até ver depende se funciona melhor de madrugada ou funciona melhor de manhã. Eu tenho que pegar o feeling dentro do que pode estudar. Também não adianta falar, falei o número agora, 3, bom para quem trabalha.
porque final de semana ali tentando dar uma compensada maior. Mas se você, né, tá no momento mais difícil, qualquer coisa, tá em casa tendo uma obra, tá, ou tá passando por mais problema pessoal, talvez o 3 seja muito aqui. Você tem que estudar dentro da sua capacidade o máximo que você puder, com a maior eficiência que você puder. Bem, outra coisa é resolver questões, isso é mais verdade no caso Sesgran Rio. Quem fizer concurso TSE vai ver que resolver questão não adianta tanto assim, adianta, mas é menos importante do que saber a lei seca. Questão que cai concurso jurídico, auditor fiscal, tu vai estar lá, poderá, deverá, e o resto da lei inteira, você precisa saber se é poderá ou deverá, senão você não vai acertar a questão. Você precisa saber isso no inciso certo, porque no outro inverte, é poderá e deverá, o cara inverteu. Então você precisa decorar a lei todo dia você vai ler a lei, para conseguir na hora da prova, a questão é extremamente memorização. É outra pegada de ler muito mais a lei. Nesse concurso aqui tem legislativo, tá? Tem as 4, 5 questões aí na prova de legislação especial. Dá para ver quem fez não é a turma de direito e tal, porque a questão ali foi feita de maneira muito aleatória. Mas tem questão sim, importante ler a lei até para engenharia de produção agora, tá? Com base no último concurso. E com as mudanças aí e tal na Petrobras depois da Lava Jato, virou uma cultura realmente forte de prevenção, de saber realmente da legislação de corrupção. A última e mais importante é revisão e memória. Isso aqui é o pilar fundamental, vou destrinchar isso consideravelmente melhor também na aula de preparação, mas pessoa que, né, tem boa memória em concurso público é o que faz a pessoa passar. Revisar, não esquecer, é uma luta constante se não esquecer. Hoje eu já não lembro muita coisa de direito administrativo, direito tributário, apesar de ter estudado 1 ano e meio de direito tributário e direito administrativo. Você tem que revisar, é muito mais importante do que raciocinar rápido, ser muito inteligente. Você precisa memorizar para passar no concurso. Quem falou que decorar, não decora, você tem que entender, para concurso público isso é mentira. Para concurso público você tem que decorar. Você tem que decorar. Por quê? Porque você tem que acertar o que cai na prova e não entender de onde é que veio e tal, quero fazer demonstração. Isso aí vai tomar muito tempo e não vai levar a lugar nenhum. As questões dessas Sesgran Rio são relativamente simples dentro da matéria. E aqui, no DSC, a gente trabalha justamente dentro dessa linha, tá? Os cursos são enxutos, tem teoria, né, focada bastante em exercícios. O pessoal vai explicar, vocês, né, vierem assistir alguma aula comigo, a gente vai focar bastante nesse exercício, tá? Vai dar o conteúdo extremamente necessário que a gente acha que vocês precisam aprender, não vai aprofundar o que a gente acha que não precisa aprender, e vai focar bastante nessa linha realmente de ser objetivo e trabalhar com o que cai dentro da extensão do edital. Claro que você precisa complementar isso. Qual é a parte que a gente não consegue fazer com essa ementa? A gente consegue saber o grau de dificuldade de cada um na matéria. Você precisa complementar isso de acordo com o que você está acertando, o que você está errando. Você precisa ver as questões, fazer uma parte em casa ainda, mesmo assistindo às aulas, que é adequar o edital pela extensão em que cai para a sua realidade de dificuldade que você está tendo nas matérias. Matéria que você está bem, você estuda menos. Matéria que você está mal, você estuda mais. E a administração também é carga horária bem parecida, né? 161 com 160 para engenheiro de produção. A diferença é a economia. Olha a economia aí refletindo no edital de vocês. 259 horas. É hora pra caramba, né? Pessoal aí de economia vai saber muita matemática. Tem uma matéria ali que seja... O quê? Tem matéria comum ali que no curso seja como fazer administração e engenharia, tipo contabilidade? Eu não tô entendendo. Pode falar um pouquinho baixinho. Eu não tô ouvindo. Matéria em comum entre as turmas? Então, depois... Contabilidade, né? Então, Para administração e economia. Então, tem finanças para engenheiro de produção e administração não muda tanto. A administração da produção também é a matéria que tem para administrador e engenheiro de produção. Agora, o edital de economia eu não adentrei tudo, mas com certeza finanças tem a parte e tem contabilidade. Matemática, dependendo se tiver, provavelmente pega uma coisa, quem faz engenharia de petróleo, provavelmente tem bastante em comum lá, apesar de eu achar até mais avançado o edital de economia do que propriamente engenheiro de petróleo. Mas, por exemplo, isso até varia também com quem está dando as matérias, ou que parte vai enfatizar mais do professor.
Quer dizer o seguinte, às vezes o professor pode dar a mesma matéria, às vezes ele quer pegar mais alguma coisa para o concurso, porque ele acha que faz mais sentido. E o DSE teve bastante resultados bem legais no concurso de 2017 também. Tanto os resultados entre as primeiras colocações, tá? E também o que eu vou mostrar no próximo slide. Eu acho até o próximo slide, apesar de ser importante, botar, por exemplo, que teve primeiros colocados em alguns concursos, eu acho mais importante esse outro aqui. Esse aqui de administração. E aqui tem 19 pessoas aprovadas no DSE. Se você pegar 19 pessoas aqui aprovadas no administrador Rio de Janeiro, você pegar o edital, as vagas, e você fazer essa premissa que eu fiz, que 50% das pessoas que passam são do Rio, tem muita gente que passa que não vai ser do Rio. O DSE basicamente disputa o mercado aqui na cidade do Rio, nem ao estado do Rio. O cara que não está em Campos dos Goytacazes não vai fazer o curso do DSE. Isso aqui dá mais ou menos, tem mais ou menos de vagas disputáveis 65. 19 pessoas, são 29% dos aprovados do Rio de Janeiro, vieram do DSE, levando essa premissa 50% passa, é do Rio, que é a premissa que, na minha opinião, verdadeira. E é isso. Quem quiser depois me adicionar no Instagram, eu comento alguma coisa de concurso público, até eventualmente uma dúvida de concurso público. Meu e-mail também, fique à vontade de ficar em contato. E se alguém tiver agora alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa,